Através do patrimônio de uma cidade, podemos conhecer a história de seu povo, suas tradições, sua cultura. Cheios de significados simbólicos, eles são testemunhas dos hábitos da comunidade e de fatos marcantes. Como guardiões do tempo, garantem às novas gerações o direito à memória. Patrimônio histórico. Esse é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é o arquiteto Adriano Gomes. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado. A tua ligação com o patrimônio histórico é quase genética, né? O teu bisavô foi o construtor de um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, a encantada Casa de Santos Dumont, né? Na verdade a gente vem de uma família que está no ramo da construção em Petrópolis há muito tempo, pelo menos há 4 gerações, né? E assim, trabalhando construindo o que a gente tem de bem patrimonial aí, né? Então não tem como evitar de estar trabalhando com patrimônio. Bisavô, avô, pai arquiteto? Bisavô, avô, pai, né? Algumas pessoas falam do meu tataravô, mas enfim, a gente não conhece muito essa história, mas parece que o meu tataravô que veio de Portugal para construir. Meu bisavô era construtor, meu avô continuou, meu pai arquiteto, eu arquiteto. E vocês guardam uma relíquia, né? Isso aqui é um livro, né, assinado pelo Santos Dumont, que foi dado ao meu bisavô de presente. Meu bisavô construiu a casa do Santos Dumont. Então, como ele tinha uma construtora em Petrópolis e fez diversos desses prédios históricos hoje, e fez a Casa do Santos Dumont especificamente, e o Santos Dumont, em agradecimento, né, deu esse livro para ele, que é um livro de memórias, e autografou para o meu bisavô, e a gente guarda isso, né, como uma lembrança dessa história aí. Esse livro que completa 100 anos 100 anos, no ano que vem, ele é de 1918. Está ali datado pelo próprio Santos Dumont, né? E o que a tua família conta de histórias da construção da Encantada? Então, meu bisavô morreu muito cedo, né? Ele inclusive morreu na obra e trabalhando, então a gente não tem muita história porque meu bisavô morreu, meu avô ainda era garoto, depois que ficou um pouco mais velho, assumiu esse lado de construção e tal. A gente não conhece muita coisa dessa área. O que a gente tem são fotografias, né, fotografias das construções antigas, que é onde a gente pode ver até uso de tecnologia, que para a época era uma tecnologia super avançada, o concreto armado já naquela época sendo usado, e enfim, mas histórias específicas que eu gostaria de saber. O que meu avô falava muito era das moedinhas que o Santos Dumont dava, sempre que ele ia lá, eles iam lá na casa e ele dava as moedinhas pro meu avô para comprar bala e tal, então tinha umas histórias assim. Sempre foi orgulho para a família fazer parte dessa história, né? Claro, né? Sempre foi orgulho na verdade, fazer parte dessa história da construção efetiva, né, do bem patrimonial de Petrópolis, né? E vocês continuam lidando com o patrimônio porque algumas intervenções em imóveis históricos foram feitas pela construtora da tua família, né? Isso. Vocês, por exemplo, revitalizaram o edifício Mont Blanc, né? Sim. Não tem como atuar em Petrópolis sem lidar em algum momento, né, mais ou menos, com a questão do patrimônio, né? Hoje a gente tem, quer dizer, praticamente todo o centro de Petrópolis está ligado de uma maneira ou de outra, ou é tombado, ou está em áreas de tombamento, ou está em área próxima e que tem algum tipo de relação. Então, quer dizer, a gente está sempre lidando com isso, né? E especificamente, em alguns casos, a gente tem aí umas obras que a gente assim, considera bem importantes, bem interessantes, porque assim, a gente acha que trabalhar com patrimônio, né, é poder fazer o novo, mas fazer com qualidade, né, para que a gente consiga aliar o que é novo com o que a gente tem de antigo, né, o de bom e tal. Conta um pouquinho da história do edifício Mont Blanc, que vocês pegaram numa situação bem deteriorada, né? O Mont Blanc era uma escola, um prédio tombado e tal, e ele pegou fogo em algumas circunstâncias que ninguém sabe exatamente o que foi, e como era um edifício tombado, foi determinado pelo patrimônio histórico que ele deveria ser reconstruído.
Ele estava praticamente em ruínas quando vocês foram chamados. Pois é. E aí e ele ficou anos, né, em ruínas, porque, na verdade, o que acontece, que é o que acontece muito com a questão do patrimônio, é quando você perde a relação econômica de viabilidade. Né? Então, o edifício passou a ser desinteressante. Quer dizer, ele estava situado num bom local, né, num local nobre da cidade, mas não era interessante, economicamente falando, né, não era interessante reconstruir da maneira com que o patrimônio tinha colocado ali, quer dizer, como determinação, muito corretamente. E o que a gente acabou fazendo, na época meu pai ainda era vivo, foi vir com uma proposta, né, de criar uma viabilidade econômica para que aquilo pudesse ser restaurado, né, e ao mesmo tempo a gente tivesse um balanço aí, uma equação que isso fosse viável. Então o que se fez foi propor um conjunto de edifícios ali, de salas comerciais, né, com estacionamento, subterrâneo, etc., que, né, proporcionaria a restauração do edifício. Então, com isso, a gente foi aos órgãos de patrimônio. Isso foi um longo e árduo caminho, né, para comprovar que era possível. Eu acho que em Petrópolis muito pouco tinha sido feito na época ainda nesse sentido, para mostrar que efetivamente era possível fazer alguma coisa que não agredisse ao imóvel tombado, mas que ao mesmo tempo permitisse que a gente, né, cumprisse as demandas lá do IPHAN. Hoje é um prédio que a gente pode chamar assim vivo, né? Que tem várias salas de dentistas e médicos funcionando, né? Sendo bem utilizado, e está lindíssimo de novo, né? Não, exatamente, quer dizer, isso é que é importante, né? Porque cada edificação na cidade, ela não é uma edificação isolada, né? Quer dizer, o fato de você ter uma edificação abandonada, em ruínas, isso é prejudicial para todo o conjunto, né? Para a cidade, para os fluxos, enfim. Então você voltar com isso, dar um uso para isso e conseguir mais ainda, quer dizer, dar um uso preservando o patrimônio, você cria uma condição ótima de cidade viva, né? A maior dificuldade no caso do Mont Blanc foi a questão dele ter sofrido um incêndio? Foi, porque ele sofreu um incêndio, né? E como era um bem tombado, não poderia ser demolido. Ele ficou num estado realmente próximo à ruína, né? Próximo à ruína, tem até fotos disso, mas ele não poderia ser demolido. Quer dizer, se fosse uma edificação não tombada, ela provavelmente seria demolida e ali seria construído uma outra coisa, porque senão não existiria uma razão econômica para manter aquilo. Mas a razão não é econômica, a razão é cultural. Né? Então foi uma exigência que foi colocada, e o que eu acho que é bacana é que a gente conseguiu, né, juntar as duas pontas e fazer trazer isso de volta para a cidade. E o prédio é uma prova viva de que a revitalização pode dar certo, né? Não, totalmente. É completamente. viável. É completamente viável. Assim, os usos, né, os usos vão mudando. A sociedade, o que a gente tem hoje, né, quer dizer, as cidades, a cultura, a sociedade é outra, né, não é a mais daquela época. Quer dizer, então, a maioria das vezes, não cabe mais o mesmo uso. Né? Então, para manter realmente esse patrimônio vivo, é preciso adaptar, é preciso trabalhar com os usos. Agora, a grande questão é essa, quer dizer, como adaptar, né, mantendo aquelas características enfim, é uma série de questões porque senão viram um museu, né, mas um museu é caro, né, de você manter, ou ele vai ser degradado e tende a arruinar. Vocês também recuperaram a fachada da Xerion, né? Também, entre outros, né, a gente fez uma intervenção na fachada da Xerion, que na verdade ali foi uma questão um pouco diferente, né, aquilo foi objeto de um TAC, de um termo de ajuste de conduta, e a gente teve uma proposta, quer dizer, aquilo precisava ser repintado, e a gente fez uma proposta de criar uma pintura que valorizasse o patrimônio, de mostrar que são
realçar as diferenças daquele prédio, porque o prédio ele é uma arquitetura fabril, mas na verdade ela é construída em diversos períodos diferentes. Né? Ele tem a primeira parte é de 1800 e, enfim, 60, 70 ou 80, eu não tenho a data exata, e a parte final tombada, né, que tombada ainda, é dos anos 70, de 1970, 70 e poucos. E não há uma percepção, não havia uma percepção disso. Então a gente tentou com essa restauração, com essa repintura, essa revitalização, na verdade, da fachada, mostrar um pouco essas fases diferentes e tal. Então, trabalhar com patrimônio tem uma série de questões, né? Tem algumas questões que são conceituais, outras que são mais práticas. Uhum. E no caso do prédio do antigo Bingo? O Bingo também, o Bingo é uma história interessante, porque na verdade não é um prédio histórico, né? Mas ele está inserido dentro de um conjunto tombado, que é o conjunto da Rua do Imperador, né? E em algum momento esse foi construído ali, que provavelmente foi demolida um daqueles sobrados e foi construído um edifíciozinho dentro de uma lógica do seu tempo lá, enfim, dos anos que ele foi construído, só que é completamente diferente da lógica, né, dos sobrados. Né? Então tinha uma horizontalidade, tinha uma galeria embaixo, nos moldes mais ou menos ali da rua Irmãos D'Angelo, e a gente, quer dizer, veio essa solicitação de fazer o Bingo, e a gente fez um estudo, quer dizer, a gente não queria fazer uma cópia do antigo, né? Porque isso também tem uma série de problemas nesse sentido, de você fazer uma cópia e criar ali uma coisa que na verdade não é real, né? Uma história, um falso histórico, né? Que a gente, então, que a gente trabalhou, a gente foi pesquisar os ritmos das fachadas, das janelas, os afastamentos, as relações de um prédio com o outro, e a gente tentou fazer ali de uma forma simples, né? Não é uma arquitetura mirabolante, mas de uma maneira simples, criar ali tirar um pouco daquele choque com o entorno. Criar uma harmonia, né? Uma harmonia. Hoje você passa ali, você quase que não percebe. Quer dizer, às vezes a arquitetura, às vezes a gente quer, né, mostrar e às vezes a gente precisa esconder. Né? Esconder no sentido de que aquilo não seja muito percebido. Suavizar, que não seja muito percebido. Né? Então, no caso ali, a ideia era que ela ficasse mais harmônica e menos perceptível. Né? Que é difícil com o Bingo, mas enfim, a gente, porque o Bingo tem toda uma questão de que precisa aparecer, mas acho que deu certo. A gente falou aí de vários exemplos específicos, né, aqui da cidade, mas de uma forma em geral, quais são as principais dificuldades na questão da conservação, da revitalização, da restauração do patrimônio? Bom, eu acho que a primeira grande dificuldade, né, é a questão material, né, a questão física, né, porque são construções antigas, são construções que sofrem com o efeito do tempo, né, e são muitas vezes de difícil manutenção. Né? Tem uma questão que não é específica de qualquer bem histórico, mas que aparece muito aqui em Petrópolis, que é uma tipologia, um tipo de construção que tem um viés historicista europeu e que não está muito preparado para o nosso clima, então, quer dizer, sofre mais ainda com as chuvas, com a umidade. Né? Depois a gente tem uma questão que não existia, que é a questão da poluição. Né? Então essa é a primeira grande dificuldade. Né? Quer dizer, é lidar com essas questões da deteriorização material. Né? Eu acho que depois disso, quer dizer, uma segunda questão que é complexa, passa muitas vezes, primeiro pelo entendimento do proprietário desse imóvel, de que esse é um bem realmente, que ele tem uma questão que vai além da propriedade privada, quer dizer, que é um bem coletivo, né, de certa maneira. O bem cultural, ele é um bem coletivo, apesar de ele ser de propriedade daquela pessoa, mas ele tem uma dimensão coletiva. Está ligado à memória de todos. À memória de todos, né? Então, quer dizer, preservar é importante, né? E é necessário. Então, isso às vezes impede que certos... Né, porque é caro, né? Quer dizer, você tem que investir, você tem que trabalhar, mas quer dizer, essa é uma outra
uma outra questão complexa, eu acho. E as questões que são menos materiais, que são, quer dizer, lidar com um bem histórico, você precisa, né, tem questões conceituais, tem questões que não estão muito ali colocadas, né, num primeiro momento. Você tem que ter escolhas, tomar decisões. Muitas vezes um bem histórico, um bem antigo, ele passou por diversos momentos, né? Ou ele foi pintado várias vezes, ou ele sofreu uma série ele foi construído, quer dizer, começou pequenininho e foi tendo acréscimos, foi tendo modificações. Então, é preciso olhar, medir, definir, criar alguns parâmetros que não tem uma regra. Né? Você não tem um manual que diga se for isso, faz isso, se for aquilo, faz aquilo. Então depende muito de sensibilidade, de conhecimento, de pesquisa. Então esses são basicamente as Muitas questões. vezes também sofre intervenções de forma não adequada também, né? Ao longo do tempo não havia muito essa consciência, né? Essas intervenções assim, fora, que descaracterizam depois de um tombamento, né? Às vezes essas são até as menos complicadas de você lidar, né? Porque essa é mais fácil de você identificar. O problema é que assim, o imóvel tem uma vida, né? E durante essa vida ele vai se modificando. É mais ou menos como a gente, né? Quer dizer, imagina se a gente pudesse pegar uma pessoa e voltar ela à configuração original. E qual é essa configuração original? Né? É a configuração de quando ela nasceu, de quando ela era muito jovem, de quando ela já era madura e teve uma significância na sua vida. Então isso aí é mais ou menos uma das questões que é um pouco complicada de mexer com isso. Vamos aproveitar que a gente tocou nesse assunto para falar do patrimônio histórico de Petrópolis, né? Uma cidade que tem o centro histórico fortíssimo, é um dos grandes patrimônios da cidade, né? Inclusive atrai turistas por isso, né? Vamos falar um pouquinho dessa característica arquitetônica? Então, Petrópolis, eu acho que assim, é uma cidade extremamente privilegiada, né? Porque, né, além dela ter sido, né, especial na sua concepção, né, é uma cidade que era capital de verão, que foi sede do Império e etc., e depois mesmo na República. Então, ela já foi concebida com um esmero, de uma maneira um pouco diferente de boa parte das cidades, né? E, além disso, a gente teve a sorte, quer dizer, sorte é uma palavra meio, mas assim, de ter havido um tombamento, foi o que realmente segurou esse patrimônio, porque era um momento realmente de transformação muito grande das cidades. A gente for, por exemplo, a Juiz de Fora, que era uma cidade também com um patrimônio muito, muito rico, quer dizer, hoje a gente vê que isso foi muito, muito, muito perdido, e várias outras cidades, né, isso se perdeu. Então Petrópolis conseguiu manter uma ambiência bastante significativa, né? E isso é um diferencial para a cidade, né? Porque assim, traz turismo, coloca a cidade num patamar diferenciado de outras cidades, né? Pela simples razão dela ter uma identidade, né? E dá uma identidade para a cidade, né? Petrópolis é Petrópolis porque, quer dizer, não é só por isso, mas muito porque ela tem um patrimônio construído especial e único. Né? Então, a gente precisa realmente lidar com isso como um patrimônio, no sentido de que é uma coisa realmente boa para a cidade. E tem uma outra vertente que pouca gente se deu conta até hoje, mas que a gente até vem estudando isso um pouco lá no curso que a gente trabalha, que o Petrópolis tem um patrimônio da arquitetura modernista, que não é tombado, mas incrível, único também. Isso ainda não está mapeado, isso ainda não está percebido, né? Porque Petrópolis passou, mesmo depois, né, a arquitetura modernista, ela teve uma grande significância aí nos anos 50, 60, né? E o Brasil foi um país assim, líder, assim, a gente pode chamar mas foi um país que teve muita importância dentro da arquitetura mundial nesse período. E assim, Petrópolis era o lugar onde as pessoas
né, ricas e a elite financeira construir suas casas. Então a gente tem aqui muitos exemplares muito importantes dessa arquitetura. Então, assim, não só a gente tem um patrimônio já mapeado e já tombado bastante considerável, como a gente tem ainda muito mais coisa aí para oferecer. Eu acho que precisa ser olhado. E nada disso, ao meu ver, eu acho que esses projetos que a gente fez comprovam um pouco isso, nada disso impede o desenvolvimento, impede o crescimento, mesmo dentro da área da construção. Eu acho que é perfeitamente possível aliar as duas coisas. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre patrimônio histórico. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre patrimônio histórico. Nosso convidado é o arquiteto Adriano Gomes. Adriano, no primeiro bloco você falou um pouquinho sobre alguns desafios que os arquitetos têm na questão da conservação do patrimônio, especificamente um mais da nossa era atual, que é a poluição, né? Vamos falar de outros, por exemplo, pichações, depredações, né? Eu acho que isso passa muito por essa falta de entendimento do valor, né? A falta das pessoas, né, colocarem isso como delas, né? Quer dizer, da sociedade, que a gente sabe que não é a sociedade inteira, a gente sabe que tem aí algumas pessoas que estão fazendo isso, mas eu acho que passa um pouco por isso, acho que passa um pouco pela ideia de que, né, aquilo não me pertence, aquilo não faz parte do meu mundo, da minha vida. Então, quer dizer, pode ser uma depredação, simplesmente uma coisa sem pensar, mas ou de repente, né, talvez uma questão até de protesto, etc. Mas eu acho que assim, isso passa muito pela questão da educação patrimonial, né, que é uma outra questão que eu acho que é importante. Acho que da mesma maneira que as escolas ensinam, e hoje qualquer criança é um defensor da natureza, né? Porque assim, eles passam na escola e vão apontar para os pais, não pode, tem que jogar, tem que separar o lixo, né? Quer dizer, a questão da educação ambiental, eu acho que a educação patrimonial é uma questão aí importante, que podia estar na agenda aí das escolas, né? Para as crianças, né, que vão modificar isso, entenderem o valor desse espaço comum como um espaço de todos, né, como espaço delas, né, enfim. Então, eu acho que isso ajudaria. Eu acho que falta um pouco isso, né, esse entendimento de que todo espaço é de todos nós. E que todos devem zelar, né? E todos devem zelar, que acabam zelando, né? Quer dizer, como você assume aquilo como seu, você zela por aquilo, né? Não é que você vai acabar com a pichação, você tem pichação em qualquer lugar, no mundo inteiro, né? Mas assim, eu acredito que isso traria uma melhora. Dá um dó, né? Acabou de recuperar um bem, um patrimônio. E não é o bem do outro, né? É o entendimento disso, pô, é o meu, isso é meu. Né? Você vai pichar e isso é meu. Eu não sou dono desse imóvel, mas ou dessa igreja, mas isso aqui faz parte do meu dia a dia, da minha vida. E às vezes é do meu ganha-pão, né? Porque, né, se a gente começar a pensar na questão do turismo, do que gera, né? E etc, né? Enfim, aí a gente vai. A cidade inteira está envolvida com isso. A cidade inteira está envolvida nisso. Né? É a tal falta de conscientização, né, que passa pela educação, né, de enxergar o bem comum como um bem de todos, né? E não como de ninguém, né? Mas isso acho que vai além da arquitetura, né? Eu acho que a gente está, é uma coisa que é um pouco da nossa sociedade mesmo, né? A gente ser muito voltado para si mesmo, né? Quer dizer, não tá muito pensando aí no coletivo, mas, enfim, acho que talvez só seja um momento. Mas, como você falou, passa pela educação patrimonial, né? Não tem dúvida, eu defendo, eu acho que a educação patrimonial, ela é fundamental. Acho que em algum momento as escolas têm que colocar isso, nem que seja em passeios, né, quando essas visitas que já são feitas e tal, né, colocar essa
essa importante. A gente como, claro, né, quer dizer, que todo profissional acha que a sua área talvez seja mais importante em alguns momentos do que as outras pessoas, mas eu acho que assim, os arquitetos poderiam ajudar nisso, né, fazer palestras para as crianças, né, os urbanistas principalmente, mostrando o valor de um imóvel, de um determinado imóvel, né? Quer dizer, que aquilo além de ser uma coisa bonita, né? A história daquela coisa toda, acho que tem algumas iniciativas aí que são até interessantes, né? Essa sinalização histórica que foi feita aqui na cidade, por sinal... Conta um pouquinho da história do imóvel, né? Que por sinal fomos nós que fizemos também, né? A vermelhinha. Aquela vermelhinha. Né? E aí vai criando, né? Você vai criando. E foi alvo de pichação, e tem sido, de vez em quando, alvo de pichação e tal, mas eu acho que essas coisas vão ajudando, vão construindo. É aos pouquinhos, né? É um passo. E aí, quando você passa em frente àquele imóvel, você lê a história, você passa a entender também, Começa a entender, né? E eu acho que você vai ganhando intimidade e considerando aquilo mais seu. E o sentimento de pertencimento, né? Exatamente. Você falou aí um pouquinho sobre a importância dos arquitetos participarem desse movimento de valorização do patrimônio, né? Você acredita que falta um pouquinho também disso na formação dos atuais arquitetos, da especialização em patrimônio, desse viés da conservação? Falta. Como professor, né? Que você também é professor de arquitetura. Né? A gente tenta realmente inserir isso na agenda lá, a gente tem discussões bastante frequentes sobre a questão do patrimônio, trabalha com os projetos que são desenvolvidos lá dentro, a gente tenta trabalhar em relação ao patrimônio, etc. Mas a gente vê que realmente existe uma pouca afinidade, vamos dizer, com isso. E ainda existe um ranço, por isso que eu bato muito na tecla de que é possível conciliar preservação e desenvolvimento, porque assim, existe um ranço muito grande ainda, quer dizer, em Petrópolis com certeza, ainda dessa história, quer dizer, que um atrapalha o outro, que na verdade não é uma besteira danada. Mas realmente isso precisa ser mais colocado. Você luta muito aí pela revitalização, né? E por dar novos usos para antigos prédios, né? Essa é uma das saídas, né? É você manter aquele prédio em funcionamento? Com certeza, né? Eu acho que o prédio ele precisa ser vivo, né? Da mesma maneira que a cidade precisa ser viva. Se ele não tiver algum tipo de uso, né? Enfim, ele se deteriora. Né? Existem estudos que mostram que a deterioração do patrimônio construído ela é muito rápida. Muito, se você e quem vai manter alguma coisa fechada e sem uso? Né? Então, quer dizer, é preciso que se use. Né? Então, essa revitalização, ela é fundamental, né? É o primeiro grande passo para que isso não se degrade. Agora, revitalizar significa que você precisa fazer certas adaptações. Né? E aí a gente entra exatamente nas questões que são mais complexas, quer dizer, como fazer essas adaptações, né? Como manter esse imóvel vivo, né? E mantendo as suas características, sua importância. Quais são os limites impostos pela legislação, impostos hoje, em relação aos imóveis tombados? Os imóveis tombados, eles estão protegidos, né, dependendo do tipo de tombamento, né? A gente tem basicamente níveis diferentes. Tem um tombamento federal, né, que é o IFAM, que zela, o tombamento estadual, que está na mão do INEPAC, e o tombamento que é mais raro, tem muito pouco, mas que é o tombamento municipal. Né? Alguns imóveis são tombados por mais de um desses. E aí cada órgão desse tem suas leis, suas normas, né? E assim, e vai além do imóvel, né? Porque você tem, por exemplo, as zonas de entorno, as áreas enfim, que estão próximas a esses imóveis. Então, quer dizer, existe até um zoneamento para áreas, para um terreno que esteja do lado, por exemplo, de um bem tombado. Ou, por exemplo, quer dizer, Petrópolis, a gente tem uma particularidade que, inclusive, isso realmente, de certa maneira, é um dificultador na cidade, que a caixa dos rios no centro histórico, né, os rios são tombados, e você tem uma zona de amortecimento, se não me falha a memória, de 100 metros
Então, quer dizer, tecnicamente, toda a cidade ela está dentro de uma lógica do tombamento, né? Então você tem que seguir certos parâmetros de altura, de quantidade de o que você pode construir, que pode colocar no lote, e etc. Então, quer dizer, isso em alguns momentos, talvez em IGS, eu acho que a gente precisava sentar, né, coletivamente para todos esses órgãos conversassem, chegassem num patamar único para a gente, né, e em cima dessa ideia de poder andar para frente, poder avançar sem perder o que a gente tem para trás. É, na verdade, mais um desafio, né? É mais desafiador. Tem que ter soluções mais criativas, né? Exatamente. É mais desafiador, não é aquela coisa banal. Quer dizer, o que por um lado é bom. Porque você, se a gente olhar aqui, assim, é preciso que se tenha cuidado, então é preciso pensar, é preciso criar produtos, né, entre aspas, melhores, de mais qualidade. Né? Eu acho que, por exemplo, dentro do ponto de vista do arquiteto, deveria ser super atraente, porque, inclusive para a profissão, porque você não pode fazer qualquer coisa, né? Você realmente precisa procurar uma pessoa que seja especializada, que conheça, que tenha sensibilidade, que possa estar ali entendendo não só das questões técnicas, mas das questões legais, de legislação e tal. Uhum. Então, acho que, em tese, isso produziria, né, uma melhor cidade. Uhum. Você estava falando da questão do entorno e da questão da formação dos arquitetos, especificamente em Petrópolis, mas também em outras cidades. É muito importante que os novos arquitetos eles tenham essa consciência, né, de que as novas construções não podem brigar com as antigas, né, dessa questão da necessidade da harmonia, né? Não, totalmente. Totalmente, é fundamental. Como a convivência entre o novo e o antigo, né? É fundamental. Eu acho que a gente tem aí um caminho interessante pela frente, porque Petrópolis hoje, né, é uma cidade de 300 mil habitantes, quer dizer, uma cidade pequena dentro dos padrões brasileiros, mas que de repente se deparou com 3 faculdades de arquitetura. A gente está formando uma massa crítica que, bem ou mal, vai estar muito mais ligada e atenta a essas questões, né? E, assim, são agentes multiplicadores, né? Porque para cada profissional desses que vai se formar, ou para cada mesmo aluno que talvez nem se forme, mas que está passando por essas questões, né? Tem a família, tem os amigos, quer dizer, então eu acho que isso talvez possa se transformar aí né, esse pensamento possa evoluir um pouco na cidade e a gente ter um entendimento melhor dessa história toda aí. Ok, vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre patrimônio histórico. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre patrimônio histórico. Nosso convidado é o arquiteto Adriano Gomes. A gente está falando do patrimônio histórico e tem também o patrimônio natural, né? Se já é um desafio conservar o patrimônio histórico, para o natural a questão é ainda mais difícil, né? Com certeza. Né? E é uma outra, quer dizer, a cidade também tem um patrimônio natural bastante significativo. É outra riqueza de Petrópolis, né? Uma outra riqueza de Petrópolis, que também se apresenta, né, com as mesmas questões. Né? Também ele pode ser visto como um dificultador, como uma amarra para o desenvolvimento, mas pode ser visto também como uma oportunidade de a gente conseguir construir uma cidade melhor. E a tua especialização, né? Eu sou especializado em meio ambiente pela COP. Do FRJ, né? Pela FRJ. E, assim, não dá, mesmo que não fosse, eu acho que não dá para hoje em dia, né, com as agendas, né, enfim, ambientais, não dá para não olhar para mais ainda do que o patrimônio, porque assim, o patrimônio,
né? Algumas pessoas estão envolvidas com o patrimônio porque estão em lugares onde o patrimônio está colocado, né? Mas o ambiente é a nossa vida, né? O nosso planeta. Então, acho que a gente precisa estar muito atento a isso. Né? E em Petrópolis, isso é fundamental. E a gente está aqui na região de Mata Atlântica, né? É uma região de Mata Atlântica, uma em região biodiversidade. de biodiversidade, ao mesmo tempo uma região que você tem uma série de lugares de risco, né? Quer dizer, tem encostas, então é preciso, né? Tem a questão das enchentes, então a gente precisa tomar um cuidado duplo, né? Quer dizer, de preservar e de saber viver e lidar com essas questões, com esses riscos que são oferecidos, enfim. Como é que essa cidade vai crescendo, como é que essa cidade vai se desenvolvendo, lidando com essas questões e sem dar um tiro no pé, né? Sem matar a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. E essa é a pergunta, né? Como conciliar a expansão das cidades com a preservação do patrimônio histórico e natural? Acho que olhando com cuidado, pensando, discutindo, né, abrindo essa discussão para a sociedade como um todo, né, onde os técnicos e os especialistas, né, estejam ali balizando e dando os parâmetros, mas assim, incluindo, acho que é uma questão que precisa ser encampada por todo mundo, né? Não dá para fazer grande coisa sozinho. Não dá para fazer grande coisa só um determinado grupo, quer dizer, é parte do entendimento geral, né? Quer dizer, uma cidade com... E o patrimônio e o ambiente, eles estão ali muito próximos, né? Quer dizer, imagina que eu falei aqui mais cedo que a calha do rio é tombada, né? Que é o espaço físico onde o rio passa, né? Não tem, como é que a calha do rio é tombada e o rio é sujo, poluído, né? Então são coisas que estão muito próximas, né? A questão das árvores, né? As árvores da cidade que fazem uma ambiência, né? Porque você tem toda uma ambiência que faz parte desse tombamento, né? E aí tem podas. E você tem... E às vezes podas mal feitas, as podas, né? mal feitas, e aí você tem uma interação com a questão da fiação, e então está tudo muito entrelaçado. Você depois tem todas as matas, as encostas, que também fazem parte da ambiência da cidade. Então tudo isso está entrelaçado, está, né? Junto, né? Não dá para dissociar, não tem como uma coisa dissociar da outra. Na verdade, você considera que o grande problema é que os órgãos que cuidam dessas questões não conversam entre si, porque deveriam estar sempre conversando, né? Quer dizer, o patrimônio, o meio ambiente, tudo isso os serviços que mexem com o patrimônio e com o ambiente. Com certeza. A gente precisava ter uma conversa mais próxima. Né? Na verdade, a gente precisa evoluir, não é só em Petrópolis, né? Isso acho que é uma questão do Brasil, né? As questões, por exemplo, de planejamento, de planejamento de longo prazo, isso precisa ser feito não como uma ferramenta para cumprir uma tabela que o Ministério da Cidade impõe, mas como uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta, né, que a gente, então, que cidade é essa que a gente precisa ter, que a gente quer ter e que a gente pode ter, né? E como é que todos os agentes vão estar ali dentro, agindo, né, conversando aqui dentro disso. É claro que tem suas complicações, né? Que a gente tem a esfera federal, tem a esfera estadual, tem a esfera municipal, né? E muitas vezes essas coisas, né, estão além às vezes da vontade de um técnico. Isso às vezes está numa questão que está, né, em outro plano, num plano político maior ou num plano técnico mesmo, é diferente. Mas eu acho que a gente precisa caminhar. Isso é fundamental, né? As cidades elas são extremamente complexas, né? Cada dia as cidades são talvez o organismo onde o ser humano esteja que seja mais complexo. Né? Quer dizer, mais complexo do que a cidade, só o ambiente, talvez. E essa complexidade, não dá mais para dar conta dessa complexidade com um amadorismo. A gente precisa de um corpo, de uma visão, né? De uma visão global muito mais técnica para dar conta dessas questões aí que estão colocadas nas cidades brasileiras e mundiais. Ainda falando aí de patrimônio natural, você participou do 6º Festival
Internacional de Jardins em Portugal, né? Como é que foi isso? Arquiteto é aquele cara que faz tudo, né? Ele gosta de entrar em todas as áreas. Isso é interessante porque isso partiu de uma parceria que eu tenho com um botânico, né? Que a gente tem uma parceria de trabalho e que a gente desenvolve alguns trabalhos juntos, que é o Eduardo Amado. Surgiu a oportunidade da gente participar, era um concurso internacional de jardins. É uma cidade em Portugal chamada Ponte de Lima, e eles promovem, que é até uma iniciativa super interessante, que acho que é uma coisa que a gente até poderia pensar em fazer aqui. Eles promovem um festival de jardins, né, todo ano. Então tem um tema, eles têm uma área que é como se fosse um grande parque municipal, né, e eles estabelecem lá um tema e abrem um concurso internacional, e os grupos, enfim, do mundo inteiro fazem projetos, mandam os projetos e eles selecionam, acho que são 15 projetos, se eu não me engano, por ano. E aí a gente mandou um projeto, na época foi até um tema interessante, que era o caos no jardim. Era uma coisa assim meio diferente, e a gente mandou um projeto e aí fomos selecionados. E aí fomos para lá, construímos o jardim, ficou muito legal, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana e tal. Dessa experiência, o que você pode trazer para cá em termos de conscientização a respeito da importância da natureza, do natural, do ambiente, dos parques, desse cuidado? Então, eu percebi lá um nível de conscientização desse patrimônio, não só do patrimônio natural, como do patrimônio cultural, muito maior, né? Eles têm uma apropriação desses espaços como uma coisa realmente que é importante, né, para eles. Inclusive, essa é uma cidade que tem um grande parque natural linear na beira de um rio, super bonito, e acho que até existe um projeto aqui em Petrópolis para um parque linear também, e assim, é interessantíssimo. Uma cidade que vive muito, assim, entre outras coisas, de turismo, muito por conta disso, né? Então, é saber preservar esse patrimônio natural e esse patrimônio cultural e histórico, não só por preservar, mas tirar disso uma maneira de se sustentar, de ser sustentável. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Adriano. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.